Ele disse que ninguém lhe responde, né? Porque ele é o Elias. Ninguém lhe responde. Os poderosos da terra não lhe respondem. Os grandes falsos profetas não lhe respondem. Aí é? Vamos ver se isso é verdade. Vamos ir até o fim. Nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho. Está ao meu lado. Sabe quem? O príncipe dos reis da terra. O leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele que está ao meu lado. Ai de ti. Ai de você. Você está pensando que você é quem? Você não é nada. Quer se comparar com Jesus? Jesus é muito superior do que você. Muito superior. Nunca serás como Jesus. Nunca. Podes até desejar. Desejar não é ser. Satanás também desejou como você. Você pensa que você é o primeiro a desejar ser como Deus? Não. Aquele que queria desejar ser como Deus foi precipitado por terra. Foi envergonhado. Do mesmo jeito também você vai ser exposto publicamente. O próprio Deus vai te envergonhar. O próprio Jesus vai te envergonhar. Você vai parar de enganar esse povo. Você vai parar. Sim. Porque o Espírito de Deus vai começar a ferir as estruturas. Aqueles demônios que sustentam aquele império satânico vão cair por terra. Sim, vão cair por terra. O Espírito Santo vai lhe chicotear. Vai lhe chicotear. Sim, se eu falo na carne, minhas palavras não vão produzir impacto. Mas se eu falo no Espírito, então Deus vai libertar os cativos. Aqueles que estão sob o poder de Satanás. Sim, se eu falo no Espírito, então a espada do Espírito vai vir de forma desembainhada para cortar toda raiz infrutífera e toda prática demoníaca, doutrina de demônios, heresias de perdição que negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Sim, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aleluia! Então essa é a mensagem para ti, seu quimbandeiro, feiticeiro, inimigo de toda justiça. Você não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? As mãos do Senhor vai estar contra ti. Vai estar contra ti. Aleluia. A tua sentença será pior do que a de Elimas, o falso profeta. Sim. Aquele até só ficou cego por alguns instantes, né? A tua sentença será pior. Sim, pior. A mão do Senhor estará contra ti. Aleluia. A mão do Senhor estará contra ti. E você vai parar de enganar esse povo. Esse povo que está sendo manipulado, que está sendo enganado, que está sendo seduzido por um espírito de Jezabel, um espírito de manipulação, um espírito de arrogância, de soberba, de altivez. Como está escrito, ele abate os soberbos, dá porém graça aos humildes. E é isso que vai acontecer, porque a lei de Deus é imutável, é incontestável e não falha. Porque a palavra de Deus é uma verdade mais purificada do que a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não existe criatura encoberta,
Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem temos de tratar. E isso vai se cumprir, porque a palavra de Deus não falha. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do universo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não lhe glorificaram como Deus. Esse feiticeiro não glorificou Deus. Do mesmo jeito que aconteceu com aquele Herodes, que toda a glória que tinha que ser dada para Deus, ele recebeu. O anjo do Senhor lhe feriu. E o que são anjos do Senhor? Anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sim. E os anjos do Senhor estão a se mover nesse momento para cortar. E você vai ver que há muitos seguidores deles vão parar de lhe seguir. Muitos vão parar de lhe seguir. Por quê? Porque o Senhor, nesse exato momento, está libertando aqueles que querem se arrepender. Não são aqueles que querem continuar na arrogância dele. Os que querem se arrepender. O anjo do Senhor está a vir com força para cortar qualquer contaminação, qualquer influência negativa, qualquer amarração. Sim, o anjo do Senhor está a vir. Aleluia. Está a destruir onde eles estão presos com as correntes. O Senhor está a vir. Aleluia. Xarabacandarabassuri candarabasteria. Ripalabasatarabaconderebedefai. Ricandarabassuri abadagasperemedegácia. Liponderegassuri bequeremedegaceria. Jesus começa a cortar, Jesus. Aleluia. Desafiamos esse império satânico. Condenamos esse império diabólico. Meu Deus, vem com fogo. Corta. Assim está escrito. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore infrutífera deve ser cortada e lançada no fogo. Em sua mão tem a pá, e ele vai limpar sua eira, e vai recolher no celeiro o seu trigo, e vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Vem queimar. Sim, esse blasfemo, sim, ele como já não tem solução, e ele quer que os outros lhe seguem. É o mesmo o espírito de inveja a Satanás, que Satanás carrega. Satanás, por ver que já não tem solução, então ele quer enganar o povo para ir juntamente com ele. Ele, como já está determinado para o julgamento final, sim, esse homem já blasfemou contra o Espírito Santo, já não tem perdão, Deus nunca vai lhe perdoar, sim, então ele quer que os outros lhe sigam. Está sabendo? Ele quer que os outros lhe sigam. E há muitos que lhe seguem que ainda têm solução, podem se arrepender, mas ele não. Ele está selado. O julgamento deles já está determinado por Deus. E por que ainda vive? Vive porque há um tempo que Deus permite que uma pessoa viva até a morte. Há um tempo determinado, como aconteceu com o anticristo. A Bíblia fala assim: foi-lhe dado tempo para blasfemar contra Deus e o seu tabernáculo. Significa que Deus dá tempo. Ainda que essa alma não tenha solução, mas Deus dá tempo. Aleluia. Porque existe tempo que Deus permite para que os outros sejam provados. Sim. E quando esse tempo terminar, por isso que depois se cumpriu a palavra de Deus, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir, e ele desfará pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. E a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e prodígio de mentira, com todo engano da injustiça para os que perecem, pois não se submeteram ao amor da verdade para se salvar. E por eles não se submeterem a esse amor, então Deus permite com que haja uma operação do erro para que eles creiam na mentira e sejam todos julgados. Sabe? Então sai dela, povo meu, sai dessa heresia, dessa seita abusiva, antes que você não incorra em suas pragas. A Marcelino já está a sofrer o julgamento de Deus, já está a sofrer. Então se afasta, fuja, antes que você não participe das pragas que Deus está a derramar sobre ele. Fuja disso. Sim, porque o Senhor já está sentenciado. Ele não tem paz, ele não tem alegria. É por isso que você vê que ele deseja sempre a morte dos outros. E é a ausência da paz de Jesus nele. Ele não tem paz. O coração dele está cheio de ódio.
amargura, rancor. Tá sabendo? O coração dele está cheio de ofensa. Já viste um homem que se diz Deus, vai começar a ofender. Deus vai ofender. Deus não ofende. Paulo incentivou o povo de Cristo a não ofender. Ele ofende. Ele me chamou de pobre, miserável, desconhecido. Jesus, o que Jesus falou? Ele disse assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, fuja disso. Isso não vem de Deus. É satânico, é diabólico. Sim, é infernal. O inferno já lhe espera. O inferno só está a dizer: estamos à espera do nosso amigo, do nosso servo. O inferno já lhe espera. Os demônios que lhe enganaram estão bem preparados para lançar, aleluia, aquelas lanças contra ele. Ele vai passar mal no inferno. Então, você que está lhe seguir, cuida. Esse é um conselho que eu estou a te dar. Fuja. Fuja desse falso Cristo. Esse é um anticristo. Ele é um ensaio para a revelação original do Filho da Perdição. Imagine se Marcelinho já está dando trabalho, se imagine agora o verdadeiro anticristo. Aquele que a Bíblia profetizou sobre ele. Hein? Ele é apenas um ensaio. Imagina agora o original. Então fujam disso. Ele não é Elias. Nunca será Deus e nunca será Jesus. Lê Bíblia e nunca vais encontrar isso que ele fala. O que ele está a falar está a sair do seu coração, do seu desejo de altivez. Não está a ser movido pelo Espírito de Cristo. Porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Se ele diz ser de Deus, por que tinha que ferir a Bíblia? Se ele é de Deus, por que tinham que contrariar as Escrituras? Se ele é de Deus, por que as palavras que saem dele contrariam as doutrinas centrais do Evangelho? Isso só prova que ele não é de Deus. Porque Jesus, que foi enviado pelo Pai, não feriu a Bíblia, não contradisse as Escrituras, não distorceu a palavra de Deus, não promoveu ensinamentos contrários à própria Escritura. Não, Jesus se submeteu a ela. Todos os profetas da Bíblia vieram, se sujeitaram à palavra de Deus, todos. Ele é quem que não pode se sujeitar. Significa que o espírito que opera dele é o espírito da rebelião. O espírito da rebelião, a Bíblia fala assim: o pecado da rebelião é considerado da mesma forma como o pecado da feitiçaria. Ou seja, aos olhos de Deus, esse senhor é um feiticeiro. Então até aqui é a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouça. Se tu não ouvires, amanhã não me diga que ouvi e te ignorei. Pelo menos você não está me ouvindo. Se você não está a rejeitar a palavra de Deus está saindo na minha boca, você não está a me rejeitar. Você está a rejeitar Jesus. E se você rejeitar Jesus, não está a rejeitar Jesus, está a rejeitar o Pai que enviou Jesus. Por isso que a Bíblia fala: quem tem o Pai tem o Filho. E quem tem o Filho tem o Pai. Está sabendo? Então, ninguém pode dizer que ama o Pai se não amar o Filho. Sim, isso é falsidade. Não, talvez você vai dizer: não, estás a ser tipo ele. Como é que vai falar que se você rejeitar as palavras que estão a sair da minha boca agora, está a rejeitar Jesus? Jesus disse assim: quem vos recebe, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então é só examinar as Escrituras. Se o que eu falei é antibíblico, daí você vai dizer que o que eu estou a falar é mentira. Mas se desde que o que eu falei é bíblico, tem fundamentação nas Escrituras e não heresia, então as palavras que estão a sair da minha boca estão a ser movidas pelo coração de Deus. Amém? Até aqui é a palavra do Senhor. Possa.